Depois daquele grande encontro com a deusa e da baita negociação entre ela e o Makoto, as coisas começaram a fluir. O Makoto começou a entrar mais a fundo nessa guerra. Ele teve uma grande participação agora como o Diabo, né? Que era como ele ficou conhecido lá quando ele criou aquele lago artificial dentro da primeira temporada. Olha, dessa vez tudo começou a entrar em jogo e aí começou a aniquilação de todos os demônios. Então, meus amigos, já prepara aquela pipoquinha, prepara aquele teu suco maroto e vem comigo pra gente ver como que começou essa guerra aí. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, a presença da deusa, do momento que ela terminou de falar com o Makoto, começou a crescer junto com as palavras dela. A maneira dela de dizer o que ela quisesse e não esperar pela resposta do Makoto, ainda assim continuava basicamente a mesma desde o início da história. Parece quase um milagre a negociação entre o Makoto e ela se tornar possível. Talvez os convidados do mundo original, ou o que quer que elas estivessem falando, tivessem se tornado um vento mais favorável para o lado do Makoto. Então o Makoto fez o seguinte, ele pediu que deixassem a Bug, como ele chama a deusa, se divertir com esses possíveis convidados. O Shiki observou o Makoto começar a sangrar pelo nariz, além do sangue que escorria dos olhos dele também, relatando uma situação muito sinistra. O Makoto então limpou embaixo do nariz e o canto do olho e tal, um pouco preocupado. Ele se perguntou se a deusa tinha feito algo excessivo com o corpo dele. O que ele queria, na verdade, era só recuperar a linguagem que ele perdeu dos humans, e no caso ela traria de volta para ele. O Shiki, reconhecendo a própria incompetência diante da deusa, ele começou a falar o desejo de melhorar as habilidades de combate do Makoto e a dele mesmo no futuro para que eles pudessem lutar contra a deusa. O Makoto começou a refletir então sobre como a Tomoe e a Miyu reagiriam a essa história que o Shiki fosse contar. Logicamente elas iam se interessar muito, no entanto o arrependimento do Shiki foi interrompido por um poder externo que envolveu eles, causando uma sensação muito desagradável. Era como se eles estivessem sendo arrancados de uma grande altitude. Enquanto eles atravessaram as nuvens lá, numa visão do Makoto começou a girar, e o Makoto, aparentemente composto, explicou ao Shiki que eles provavelmente estavam sendo enviados para a capital de Limia. O Makoto decidiu entrar em contato com a Tomoe e com a Miyu a partir daí, através da transmissão do pensamento deles, para poder conversar e contar os acontecimentos. Enquanto isso, o Shiki, bastante agitado com tudo, ele mencionou que a deusa enviou eles para a capital de Limia e expressou a preocupação com todos os residentes de Azora diante do caos que estava acontecendo no mundo. O Makoto instruiu a Tomoe e a Miyu a ficarem onde elas estavam e permitia a entrada de outras pessoas também, se alguém desejasse. Ele pausou todas as palavras por um momento, pensando em como lidar com essa situação de agora. Ele teria que entrar mais uma vez na guerra, assim como aconteceu quando ele lutou contra Sophie e Lancer. E a Tomoe provavelmente entendeu o que o Makoto estava tentando transmitir para ela, algumas emoções que ela não podiam se transformar em palavras, né? As coisas estavam se misturando. E ele conseguiu perceber que a atmosfera do outro lado estava pesada. O Makoto só expressou tipo assim, aproveita Kalenion aí, tá ligado? Sem poder dar instruções mais detalhadas pra Tomoe, por não conhecer muito sobre o lugar em si, mas aparentemente eles já estavam conquistando essa área. Ele acrescentou algumas instruções aproximadas também que deixou a Tomoe e a Miyu nas mãos do Shiki antes de encerrar a transmissão de pensamento e respirar, né? Porque agora ele vai precisar muito respirar para poder entrar em combate com tudo. Mas à medida que o campo de batalha se aproximava dele dessa vez, a mente do Makoto ficava estranhamente mais clara e fria a cada momento. Ele se sentia emocionado, digamos assim, como se tivesse saído de uma concha, como se ele tivesse mudado completamente a cabeça dele. O Makoto então pediu pro Shiki para ocultar as figuras dele na escuridão, enquanto controlava a queda dos dois. Logo, eles começaram a avistar uma grande cidade que estava toda em chamas já, mal chegando a tempo. A luz dourada emanando da cidade iluminava a noite inteira, e as figuras do Shiki e do Makoto foram envolvidas naquela bola de escuridão, mergulhando diretamente na capital de Limia. Do outro lado, enquanto isso, a Tomoe, entendendo as emoções de que ela não podia transformar as palavras lá e tudo mais, ela e a Miyu já estavam em Azora e encararam sem olhar para trás, refletindo sobre toda a interferência da deusa e o segundo sequestro do Makoto que tinha acontecido agora. Só que não foi só o Makoto, né? O Makoto e o Shiki que foram para lá. Apesar de terem várias coisas para conversar aí com o Shiki, né? O Shiki tava com o Makoto e as palavras do Makoto chocaram todas as duas, fazendo elas esquecerem de algo trivial. Aquela ordem fez com que elas sentissem uma mudança de mentalidade, mano, do nada do Makoto.
A Tomoe começou a tremer de alegria, enquanto a moral dela começou a aumentar sem parar. Ela sentiu uma certa excitação, controlava o corpo e ansiava pelo que ia acontecer no futuro. Mas beleza, a Tomoe e a Miyu então reconheciam a importância da ordem espontânea do Makoto. Até então elas tinham feito muitos pedidos de encomendas e tal, mas dessa vez era uma parada diferente. Eles desejavam Kalenion, que era uma região que era do parente dos pais do Makoto e tudo mais, e ele chegou à conclusão de que queria isso a todo custo. Então as duas estavam insuportavelmente felizes por poderem conceder esse desejo ao seu mestre. O Makoto deu as instruções mínimas, indicando que a área que eles deveriam obter não era uma área absurda. Além disso, ele expressou que não se importaria se permitisse a entrada daqueles outros participantes, incluindo orcs das Terras Altas e os lagartos da névoa também. E isso surpreendeu a Tomoe e a Miyu, porque o Makoto normalmente via os demi-humanos e os mamonos ali, né, que viviam em Azora como amigos e alvos de proteção, sacou? Eles perceberam que assim que contassem a história, os outros também se uniriam a essa causa. Essa é que é a parada, eles iam querer defender o seu mestre a todo custo, porque o Makoto é o mestre de toda aquela galera que mora em Azora. A Tomoe e a Miyu então foram para as terras residenciais aí dos lagartos e dos orcs, e aí começaram a conversar, contar para eles sobre todas as palavras e o objetivo do Makoto. Eles foram recebidos com rugidos de felicidade, contaram aos guerreiros sobre a missão e toda a determinação que eles tinham, e as palavras dos chefes ressoaram entre todos os guerreiros de início como silêncio. Então, enquanto o portão da névoa gigante, claramente visto em Azora, começava a aparecer, não tinha as palavras para descrever aquele momento. As unidades mistas, tanto dos lagartos quanto dos orcs, seguiam os passos da Tomoe e da Miyu, atravessando silenciosamente esse portão e desaparecendo do outro lado. Talvez naquele momento eles estivessem contendo fogo interior, porque eles mantiveram a boca fechada, acumulando energia para o momento explosivo no qual eles sairiam em Kalenion e dominariam aquele lugar. Naquele dia, Azora se preparou para a primeira batalha, a primeira guerra deles. A Miyu, com a mão direita estendida para frente, lançou logo um feitiço, como se fosse um movimento suave, expandindo o poder mágico invisível numa alta velocidade. Era como se várias teias de aranha tivessem empilhadas uma em cima da outra, tá ligado? Ao seu redor. E a Tomoe ficou muito satisfeita com cada palavra da Miyu. A Miyu conectou toda a área de percepção com todas as outras, né? Enquanto a Tomoe comparava o feitiço como se fosse a um radar, na qual ela poderia ver onde estavam as outras unidades. E cada uma das unidades que vieram de Azora agora tinha um radar se manifestando na mente deles, permitindo saber quantos inimigos estavam presentes e como eles estavam distribuídos, para poder bolar a melhor estratégia para acabar com esses bichos. A Tomoe e a Miyu começaram a conversar, prontas para o ataque noturno. A Miyu desapareceu mais à frente, enquanto a Tomoe instruía cada uma das unidades sobre as posições e responsabilidades de cada um. Com as palavras cheias de determinação, então, a Tomoe inspirou a sua katana desembanhada ali, mandou pro céu, reuniu toda a vontade que ela tinha e gritou Thundercat. Não, mentira, não gritou não. Ela só falou que essa guerra era dedicada ao Waka, né, que é o Makoto. Com um grito de guerra, ela desapareceu na névoa, seguida por todos os gritos de guerra das unidades, que avançaram com vigor, mano, com aquela parada na mente de genocídio. Tipo, vão acabar literalmente com todos os demônios daqui, dessa área, meu irmão. O negócio já tava na mente deles. À noite, o portão já estava fechado e reforçado defensivamente. As unidades de arqueiros, magos, todo mundo estava posicionado nas paredes externas, prontos para detectar o inimigo e iniciar esse ataque. Só que os movimentos deles eram muito ágeis, especialmente considerando a fúria contida da Miyu, tá ligado? No entanto, o inimigo era formidável, composto por malucos da fronteira do mundo, treinados pelo Dragão Supremo e por demi-humanos, cara. A unidade de defesa não tinha ideia da magnitude dos oponentes. Os orcs e todos os lagartos, mesmo com a opção de se teletransportarem com a ajuda da Tomoe ou da Miyu, preferiam lutar na linha de frente, porque eles queriam defender o seu mestre, eles queriam mostrar o seu poder e o seu nome ao seu senhor, considerando Kalenion como uma oferenda, né? Dominar aquilo ali e dar para o Makoto, para ele seria a maior satisfação do mundo. As defesas do inimigo, impenetráveis, estavam lá segurando todos os ataques lançados contra eles, mas quando a unidade de defesa percebeu uma certa estranheza da situação, já era tarde demais. A galera que estava atacando de Azora se moveu muito rápido. A Emma, normalmente que era uma funcionária do escritório, agora estava liderando com bravura, ordenando toda a investida dos orcs, cara. É a primeira vez que a gente vê ela lutando na frente, liderando todo mundo como se fosse uma mulher braba. Eu fico empolgado vendo isso. Com a muralha defensiva sendo fortificada, os demônios prepararam cada vez mais a defesa. Mas aí, meu irmão, veio um orc gigante, impulsionado por magia de aprimoramento nele da Emma. Ele
voou pelo céu e atacou as muralhas. Nessa hora, a resistência dos portões foi inútil diante da força de cada um dos invasores de Azora. Todos os Highland Orcs, cara, atacavam como se fosse uma massa gigante, destruindo os portões da fortaleza. Os demônios tentaram contra-atacar, só que eles foram muito rápidos, derrotados, tá ligado? A batalha só tinha começado, a fortaleza já estava em grande perigo. Todas as sombras foram lançadas na direção oposta com um bom impulso, cara. E, mano, não tinha como subestimar os porcos do deserto, cara. Essa era a regra número 1 que eles não seguiram. Não baixa a guarda. E fazer o seu melhor eram todas as instruções. Tinham muitos atrás da galera que já estava entrando e eram muito mais fortes. Se eles fossem fracos, eles não podiam nem mostrar o melhor. Então o ataque das tropas de Azora inundou a fortaleza. Mano, não chegava nem perto das centenas, o que era exatamente certo, tá? Normalmente os orcs e todos os lagartos, eles não tinham posições tão elevadas entre o exército da raça demoníaca, né? Pô, em comparação. Na terra sob o domínio deles, ninguém imaginaria que fortes tropas do deserto conseguiriam, pô, atacar eles lá. A maioria da resistência dos demônios estava sendo pisoteada, e a moral do povo de Azora não mostrava sinal nenhum de enfraquecimento. Os 2.000 soldados que protegiam a fortaleza estavam sendo desafiados por menos de 100 inimigos, tu tem noção do que é isso? Além disso, eles estavam todos dispersos. Graças ao favor da Mio, né, que ela fez aquela parada toda, os próprios lagartos compreenderam posição, precisão e situação do inimigo, dividindo eles em grupo de 3, que estavam destruindo os inimigos, por como se fosse nada. Tudo parecia tão imprudente para eles. Se o Makoto tivesse que descrever essa luta, seria uma batalha que ele desconsiderava a estratégia, mano. Era uma diferença de número de tropas que normalmente eles não conseguiriam arrombar o portão, mas mesmo assim o portão da fortaleza foi aberto. E o guerreiro que abriu provocou os 2.000 que estavam lá. Todas as tropas de Azora compreenderam essa situação da batalha. Sabiam que a Mio já tinha chegado no local e causado inclusive uma grande reação. A Tomoe estava indo pro alvo numa velocidade absurda também, porque elas duas são as mais fortes que tem. Cada um deles liderou um caminho e colocou a força nos punhos, sacou? Pra raça demoníaca, aquela luta era o pesadelo, e isso aí tava só começando. A Mio sentiu muito pela Tomoe, mas parecia ter desenhado, né, como se fosse uma vencedora da história. Ela estava dentro da fortaleza, num espaço que parecia ter sido usado como uma sala de reuniões, onde ela encontrou lá o grupo que chamaria de o mais forte entre eles, e esse ser tinha metade do corpo como se fosse de um humano e metade de uma serpente, com uma presença de poder inclusive perceptível, tá? E ele se apresentou como Raft, um dragão variante. O Mild Dragon Raft, né? A Mio ficou surpresa com toda essa mutação da raça dos dragões e brincou dizendo que pensava que ele era uma cobra, na verdade. E o Raft questionou a origem da Mio e a sua força, sem entender como que ela conseguiu comandar os orcs e os lagartos, pensando que ela não poderia ser talvez um exército humano, uma comandante de exército humano. A Mio, de bom humor, apenas riu disso daí. Mesmo estando ali no meio de uma batalha, a Mio não conseguia conter o sorriso dela. A gente sabe como ela é meio sádica de vez em quando, e quando o Raft ameaçou esmagar ela disse então que daria uma resposta com relação a isso. A Mio terminou de declarar a guerra, invertendo o jogo e afirmando que eles, na verdade, é que foram os alvos da guerra. Ela se apresentou como parte de Kalenion e insistiu que eles eram os legítimos habitantes daquela terra e que os da raça demoníaca é que deveriam ir embora dali. O Raft ficou confuso, ele não entendeu nada, porra, ele já tá lá há mó tempão, ele tava lá, tipo, por que a Mio ela perdeu a sanidade da mente, tá ligado? Mas ela continuou falando com convicção, mesmo que a atitude parecesse um pouco esquisita pra qualquer um, ela tava disposta, ela explicou que Kalenion sempre teve presente, mesmo que obscurecido, e agora eles estavam determinados a tornar a verdade conhecida. Mesmo que o Raft não compreendesse completamente, a Mio não se importava com os detalhes. Ela só estava obcecada em oferecer a terra para o Makoto. O Raft ficou perplexo, tentando entender quem é que eles estavam enfrentando, e a Mio, sem se abalar, só indicou que era hora de começar a batalha. Raft se preparou para o embate, reconhecendo a pressão, né, imposta pela Mio, percebendo a seriedade da situação, que o negócio não era brincadeira, e enquanto eles se preparavam para a luta, ele começou a ponderar um pouquinho sobre o fato de que eles teriam que enfrentar uma batalha antes de conhecer o próprio herói. E a Mio, enfrentando os olhos de sede de sangue, encarou o Raft, sabendo que ele representava um desafio considerável, como se fosse um dos generais demônios da fortaleza, tá ligado? E a partir daí, a grande batalha incrível vai começar. Mas a gente continua no próximo vídeo, mano. Já sabe, né? A grande invasão do Makoto a Kalenion começou e ele já vai dominar tudo ali, cara. Se você quiser saber a continuação, não perde tempo. Manda bala aí nos comentários, na sua inscrição e também ativa esse sininho. No próximo vídeo eu tenho certeza
certeza que vocês vão se amarrar, que eu vou trazer pra vocês a continuação direta dessa batalha aqui. Mio, será que vai derrotar ou não vai? Primeiro o General Demônio caindo, será que rola? Bom, a gente vai acompanhar isso tudo junto. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!